Prova da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Olha só, técnico em saúde bucal, edital de 2019. 20 questões, uma foi anulada. E aí a gente tem 9 assuntos diferentes para tratar aqui. Em sua grande maioria, anatomia e depois a parte de materiais. 41, né? Avalie as figuras ao lado. E a gente tem o que aqui? Quais instrumentais a gente tem aqui? Marque a alternativa correta em relação ao nome dos instrumentais cirúrgicos. O 1 é a pinça Kelly, o 2 é a pinça Alice e o 3 é a pinça Dietrich. Já está errada, né? Porque o 1 não é pinça, ok? Letra B, 1, afastador Minnesota, ok? 2, pinça Alice e 3, pinça Bacaus. C, afastador de Farabeuf. 2, pinça Addison com dente e 3, pinça Krill. E letra D, afastador de Mead. 2, pinça de Bacaus e 3, pinça anatômica. Gente, você está na dúvida em relação às pinças, vai pelo afastador que é o Minnesota, tá? Esse afastador é o clássico, é o Minnesota, que todo mundo tem na caixa cirúrgica. Todo mundo usa ele, tá bom? Vai pelo afastador, o segundo é a pinça Alice e o 3 é a pinça de Bacaus. 42. Um elemento dentário apresenta as seguintes características da face oclusal. Bom, ele é oclusal, então ele é um posterior. Bom, primeira característica. Tricuspidado com contorno circular. 2. Sentido vestíbulo lingual é maior ou igual ao sentido mesiodistal. E 3. Cada cúspide possui arestas transversais, separadas por profundos sulcos de desenvolvimento, os quais convergem para uma fosseta central, descrevendo a figura em um Y. Trata-se de quem? Letra A, primeiro premolar superior. Letra B, segundo premolar superior. Letra C, primeiro premolar inferior. E letra D, segundo premolar inferior, que é a resposta segundo premolar inferior, ok? Segundo premolar inferior. Ele é tricuspidado, gente, segundo premolar inferior. Essa é uma diferença muito bacana. 43. Só uma observação. Essa é a característica do segundo premolar inferior. Estuda essas características aqui, tá? Quer mais? Vai aqui, ó, no site da FORP, da USP, que eu coloquei para vocês aqui. Vai atrás dos outros dentes também. 43. Dentre os acidentes que se fazem dignos de inclusão na relação destinada à caracterização imediata, graças principalmente à grande importância morfofuncional e alto percentual de frequência, conceitua-se uma série deles, desde os mais gerais a aqueles de caracteres específicos. Sobre esse tema, não se pode afirmar que A. Arestas são projeções lineares de uma face. B. Sulcos intercuspídicos têm origem no sulco principal, separam cúspides e invadem as faces vestibular ou lingual. Gente, está falando no começo da pergunta de acidentes. São acidentes anatômicos, tá? Não são acidentes da parte de biossegurança. Se liga nisso daí. Já sintoniza no assunto. C. Rebordos proximais ou marginais são projeções de esmalte de aspecto linear, observadas na face lingual de incisivos e caninos e oclusal de pré-molares e molares. D. As fossas são superfícies côncavo-depressivas, limitadas por contornos circulares, ovalares ou triangulares, presentes na face lingual de incisivos e caninos. E face oclusal de pré-molares e molares, letra A, que está correta. Arestas são projeções lineares de uma face. Simplesinho, tá? Olha só. Coloquei para vocês aqui uma figura que eu peguei na internet, tá? Nesse perfil aqui, Dentisticar, muito bacana. E aqui ao lado a definição de uma aresta. São segmentos de retas formados pela união de vertentes de uma mesma cúspide ou de uma crista transversal, normalmente em número de 4 para cada cúspide. Aqui, ó, gente, cúspides. Arestas longitudinais em azul, arestas transversais em amarelo, sulco principal,
aqui em vermelho mais forte, sulcos secundários aqui mais fraquinho, fossa aqui em vermelho, fóssula aqui no meio da fossa, fosseta formada por sulcos secundários e sulco principal, ponte de esmalte, a gente não pode lesar isso aqui de jeito nenhum, vertentes triturantes, vertentes lisas, aqui as vestibulares, e aqui a cúspide, tá? Muito jóia essa imagem aqui para a gente estudar também. 44. Essa é a que foi anulada, tá? Questão anulada. 45 mais uma de anatomia, olha só. A aresta longitudinal distal é maior que a mesial e possui 3 lóbulos de desenvolvimento vestibular. Raiz longa, volumosa, cônica, ápice desviado para distal. Com base nessas características, pode-se afirmar que o elemento representado na figura é um canino, viu, gente? Isso daí. E é um canino superior do lado esquerdo. Professor, como que eu vou saber isso? Olha só. Essas são as características de um canino superior, de um lado esquerdo. Tá na dúvida? O ápice ele é sempre virado, voltado para a distal. Se o ápice estivesse para cá, ele seria o 13, tá bom? 46, repito, olha só, vai direto na fonte, FORP USP. 46. O Código de Ética Odontológico regula os direitos e deveres do cirurgião dentista, profissionais técnicos e auxiliares, pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da odontologia, âmbito público e privado, com obrigação de inscrição no CRO, aliás, nos conselhos de odontologia, segundo suas atribuições específicas. Em função do descrito acima, está correto afirmar que, letra A, do relacionamento com o paciente constitui infração ética deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. B. Com a equipe de saúde, constitui infração ética ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas ou com o exercício irregular ou ilegal da odontologia. C. Das autoridades e perícias odontológicas. Constitui infração ética comunicar aos conselhos regionais sobre atividades que caracterizam o exercício ilegal da odontologia. E última, do sigilo profissional, constitui infração ética usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada. Maravilha! Letra B é a resposta correta. Está falando da equipe de saúde, tá? Aqui. Com a equipe de saúde, constitui infração ética ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas ou com exercício irregular ou ilegal da odontologia. Isso está na seção 2, equipe de saúde, artigo 9º, e aqui o 4º item. Tá? Tá falando especificamente disso. Como que eu sei? Pelo contexto da pergunta. Ok? Atribuições específicas. 47. A terminologia e sua definição estão relacionadas corretamente em, letra A, geleificação. É a conversão de água do estado líquido para o estado de vapor. Não. Geleificação é quando o alginato ele passa do estado pó mais líquido para o estado de gel. Cinérese, reação de presa que envolve uma alteração química que não é facilmente reversível. A cinérese, gente, é a perda de água para o ambiente, tá? C, o modelo, réplica positiva tridimensional de uma dentição e suas estruturas adjacentes e circunvizinhas empregada como meio auxiliar de diagnóstico. Hidrocoloide irreversível, material de moldagem com ligação cruzada com propriedades elásticas, do tipo borrachoide. A terminologia e sua definição estão relacionadas corretamente em letra C. Modelo é uma réplica positiva, tridimensional, de uma dentição e suas estruturas adjacentes e circunvizinhas, empregada como meio auxiliar de diagnóstico. 48. Periodontia.
A cureta de Grace 5-6, utilizada para raspagem supra e subgengival império, tem função de raspar qual região? A. Todas as faces de elementos anteriores. B. Distal de posteriores. C. Mesial de elementos anteriores. E D. Faces livres de posteriores. Fico com a letra A, que é a resposta correta para essa pergunta. Definição de conceito também bacana para estudar essa questão. E coloquei para vocês aqui todas as curetas de Grace, as Mini 5 principalmente, e em quais regiões e dentes que elas são utilizadas. Estuda essa questão, gente. Decore essas curetas, tá? Decore isso daqui. 49, mais uma de materiais. Olha só, ele está falando do gesso, tá? Se você ler o final da pergunta, está falando assim, ó. Pode-se considerar correta a relação de água e pó. No caso, pó é o gesso. Na seguinte alternativa. Qual das alternativas? Mas vamos lá, vamos ler a pergunta. A gipsita é um material encontrado em várias partes do mundo. Quimicamente, este material usado para fins odontológicos é basicamente um sulfato de cálcio desidratado. É utilizado na odontologia, no preparo de modelos de estudo das estruturas orais e como um importante auxílio nos procedimentos de laboratório. Na manipulação, deve ser respeitada uma proporção água e pó, onde a água deve ser medida e o pó pesado previamente à manipulação. Todo mundo faz isso, né, gente, no consultório? Ninguém faz isso, ninguém pesa o gesso. Deveria ser feito isso. Pode-se considerar correta a relação água e pó na seguinte alternativa. Letra A. 100 gramas de gesso comum são misturados com 100 a 110 ml de água. B. 100 gramas de gesso tipo 2 são misturados com 60 ml de água a 70 ml de água. 3. 100 gramas de gesso tipo 3 são misturados de 45 a 50 ml de água. E 4. Letra D. 100 gramas de gesso tipo 4 são misturados com 22 a 24 ml de água. Letra D é a resposta correta. Onde eu peguei isso? FORP USP. Não, essa é da USP, mas não é FORP, tá? É da USP. E esse PDF, essa resposta está na página 29. 50. Em relação aos materiais de moldagem, pode-se afirmar que os polissulfetos são manipulados em bloco de papel ou placa de vidro. Dispensa-se comprimentos iguais de pastas. A pasta catalisadora é coletada com uma espátula de aço e distribuída sobre a pasta base, até que a mistura adquira uma coloração homogênea. B. Silicones de condensação são manipulados em placa de vidro. A pasta base deve ser misturada ao fluido. A proporção deve seguir a recomendação do fabricante, que indica a utilização de uma colher dosadora. A mistura deve ser homogênea com cor uniforme. C. Os silicones de adição são manipulados utilizando um cartucho automisturável e um dispensador. O material leve e regular é fornecido em forma de duas massas, base e catalisador. São materiais mais fáceis de serem manipulados. E D. Os hidrocoloides são manipulados utilizando cuba limpa e espátula própria. O líquido catalisador é incorporado ao pó, fazendo uma espatulação vigorosa durante 5 minutos. É importante a mistura ser amassada de encontro às paredes para eliminar bolhas. Resposta correta, polissulfetos. Tá? Essa é a resposta que a banca deu como correta. Tá joia? Coloquei para vocês aqui o polissulfeto, manipulação, placa de vidro ou bloco de madeira, bloco de papel. Já vem junto aqui nessa marca aqui, tá? Da Care. Coloquei aqui para vocês uma imagem no silicone de condensação. Um de adição, esse preço saiu aqui porque estava junto à imagem, não estou fazendo propaganda para ninguém. E próxima pergunta, 51. As sondas periodontais são utilizadas para localizar, mensurar bolsas periodontais. A sonda periodontal OMS, em especial, é muito utilizada em estudos epidemiológicos. Ela possui marcadores específicos que facilitam a agilidade do atendimento a grande número de pacientes. Pode-se definir a sonda OMS em relação à anatomia, calibração e codificação como: letra A, uma sonda periodontal com esfera na ponta de 0,6 mm, calibrações de 5, 10 e 15 mm. Codificação por cor de 5 e 8 mm.
B. Sonda periodontal com esfera na ponta de 5 milímetros, aliás, 0,5 milímetros, calibrações de 3,5, 8,5 e 11,5, codificação por cor de 3,5 a 5,5. Já adianto que essa é uma pergunta muito bacana que define a sonda OMS, tá? Vamos direto para a resposta? A resposta correta é a letra B. Sonda periodontal com esfera na ponta de 0,5 milímetros, calibrações de 3,5, 8,5 e 11,5, codificação por cor de 3,5 e 5,5 milímetros. Aqui é uma sonda com uma esfera na ponta de 0,5, codificação por cor, 5 milímetros e meio, e ela vem marcando 3,5, 5,5, 8,5 e 11,5, tá joia? 52, essa de materiais, gente, equipamento, ela... Difícil, aliás, tem ortodontista que tem, já adianto para vocês que é uma máquina de solda, e ela é utilizada em orto. Vamos lá para a pergunta, observe o equipamento odontológico abaixo. O nome do equipamento e a especialidade odontológica em que é utilizado são, respectivamente, letra A, tá? Máquina de solda. Como que a gente poderia responder isso? Sabendo o que são as outras, se você nunca viu uma máquina de solda. Não é um fotopolimerizador, isso aqui você está cansado de ver no consultório. Um ultrassom também, você está cansado de ver. E um localizador apical, mais ou menos, tá? Às vezes um especialista em endo tem, não é tão comum. Então a resposta é máquina de solda ortodontia. 53. Materiais. Existe uma variedade de cimentos odontológicos no mercado odontológico. Entre eles estão incluídos o cimento de fosfato de zinco, ionômeros de vidro, os dióxidos de zinco e eugenol e os cimentos resinosos. Em relação às características desses cimentos, está correto afirmar que, letra A, os cimentos de ionômero de vidro tipo 3 são indicados para cimentação de restaurações e bandas ortodônticas. Na manipulação, o pó é incorporado ao líquido em grandes proporções e espatulado por 1 minuto e meio até formar uma massa brilhante. Grandes proporções não, né, gente? Ele tem a proporção certa. Letra B. Cimento de óxido de zinco e eugenol do tipo 1 são indicados como agentes cimentantes de restaurações permanentes e os do tipo 2 são indicados para cimentação temporária. Letra C. Cimento de fosfato de zinco são os mais antigos dos agentes cimentantes. Após a manipulação e inserção do cimento na peça protética, esta deve ser mantida sob pressão até que o cimento endureça para minimizar o aparecimento de bolhas de ar. E D. Os cimentos resinosos de mesma forma que as resinas compostas são irritantes pulpares. Não tem nada a ver, não é irritante pulpar. Devem ser manipulados de forma rápida, incorporando o pó à resina para evitar contração de polimerização. Não existe isso, gente. Ele não é irritante à polpa e não tem que incorporar o pó à resina. Ele não tem pó, na verdade. Resposta correta. Os cimentos de fosfato de zinco são mais antigos do que os agentes cimentantes. Após a manipulação e inserção do cimento na prótese protética, esta deve ser mantida sob pressão, até que o cimento endureça para minimizar o aparecimento de bolhas de ar. Essa é a correta. Coloquei para vocês aqui, cimento de ionômero de vidro tipo 1, cimentação, tipo 2, restauração e tipo 3, base ou forramento. Indicações do óxido de zinco e eugenol, base sobre restauração de amálgama, restauração direta provisória de curta duração e restauração direta provisória de longa duração. O que está errado aqui na letra A é que, assim, uma das coisas que eu já tinha falado, o pó é incorporado ao líquido em pequenas porções, tá? Na verdade, ele é dosado naquela colherzinha, geralmente azul, na porção certa. O cimento... a letra D, o que está errado aqui, é o pó, a resina. Isso daqui não existe. O cimento resinoso ele não vem em pó. A letra C é a correta. E a letra B, coloquei para vocês lá nas definições. Tipo 1, é indicado como agente cimentante permanente. E tipo 2, cimentação temporária. Isso aí está errado também, tá? 54. Dos elementos dentários abaixo não tem face oclusal. Só o 31, né, gente? O 31 aí é um central, incisivo central inferior do lado esquerdo. Ele não tem face
oclusal, tem face incisal, como eu coloquei para vocês, ó. Face incisal. Aqui você está vendo a visão mesial, a visão pela vestibular, a visão pela incisal, borda incisal, a visão pela lingual e a visão pela distal. Gente, o Lemos, esse trabalho do Lemos aqui, ele é fora de série, tá? Se você quiser conhecer a anatomia mais profundamente, dá uma checada nessa fonte que eu coloquei do Lemos. 55. A utilização de técnica radiográfica bite wing ou asa de mordida é um meio auxiliar para diagnóstico de, já vou falar, cárie proximal, tá? Gengivite pulpar, não precisa, papilar, não precisa de radiografia. Lesão no ápice, a técnica radiográfica vai ser a periapical. E pulpite aguda também a gente pode fazer o diagnóstico através de um outro meio, mas se fosse utilizar a radiografia como exame complementar para casos de endo, seria a periapical. Cárie proximal, ela não pega a raiz por inteira, não pega o ápice, tá? A gente consegue ver aqui as proximais de todos os dentes, ok? 56. A cronologia correta de erupção de dentes permanentes é, letra A, com 7 a 8 anos, os elementos 15 e 25 irrompem. B, 6 a 7 anos, os elementos 33 e 43 irrompem. Letra C, 11 a 13 anos, os elementos 16 e 26 irrompem. E D, 10 a 12 anos, os elementos 34 e 44 irrompem. Resposta correta é a letra D, com 10 a 12 anos. Vou colocar uma tabelinha para vocês aqui, vamos lá. 10 a 12 anos, então a gente tem aqui, ó, 10, 11, 10, 12, tá? 10 a 12 anos, elementos 34 e 44. Então aqui, ó, entre 9 e 10, dentes inferiores, a gente tem primeiros molares e segundos molares. Tá joia? Resposta é essa aqui. Estuda essa tabela, ela cai nas provas, cai nas avaliações e ela tá muito bacana de ser estudada. 57, mais uma falando sobre radiologia. Em relação aos tipos de radiografias odontológicas, é correto afirmar que, olha só, essa é a pergunta, mas ele te dá o quê? Um contexto. Vamos lá. 57. A radiografia é um exame que utiliza feixes de radiação X para imprimir uma imagem em 2 dimensões. Isso porque raios são capazes de atravessar o corpo humano, podendo captar obstáculos mais densos como órgãos e principalmente ossos. Em relação aos tipos de radiografias odontológicas, é correto afirmar, letra A, a radiografia periapical fornece visualização de detalhes de um dente ou um pequeno grupo de dentes, desde a parte superior até o osso que ajuda a apoiá-lo. É recomendada para avaliar coroas e raízes, diagnosticar presença de cáries ou lesões periapicais, entre outros. B. A interproximal fornece visualização dos dentes, mandíbula, maxila, área nasal. Não, gente, isso daqui pode ser uma radiografia panorâmica, tá? Letra C. A radiografia panorâmica fornece visualização nítida do assoalho da boca e ajuda a descobrir qualquer dente extra ou dentes que ainda não nasceram. Ela não dá essa visualização nítida do assoalho da boca. A oclusal fornece visualização das arcadas dentárias superior e inferior, e essa radiografia também pode ajudar a mostrar ao dentista como esses dentes se tocam. Não, gente. Isso daqui é olha só, é utilizada para pesquisa de cáries nas faces interproximais. Nada a ver, ele misturou o conceito de radiografia panorâmica com interproximal. Resposta correta é a letra A, tá? Estuda esse conceito da letra A. Muito bacana, muito claro, muito importante isso daqui. Estuda esse conceito. Radiografia periapical. Olha só, ele dá a definição de toda a coroa aqui, de toda a raiz, até aqui a raiz palatina, osso alveolar, estruturas anatômicas de seio maxilar nessa região aqui. Então, estuda esse conceito de periapical, pessoal. Muito importante. 58, quase acabando. Agulha gengival, lâmina de bisturi e fio de sutura são materiais de uso odontológico, que precisam ser descartados em lixos específicos. Com base no plano de gerenciamento de resíduos do Serviço de Saúde,
Esses materiais são classificados como lixo tipo A, B, D ou E. Que tipo de lixo é esse? É um lixo do tipo E. Coloquei para vocês aqui essa tabela. Estuda essa tabela, gente. Ela dá a definição de todos, a classificação de todos os resíduos, tá? Todos os grupos aí. E você consegue gravar a imagem que eu coloquei para vocês. Estuda essa imagem, por favor. 59. Em uma cirurgia existem algumas etapas que devem ser seguidas como protocolo para que o cirurgião tenha o controle, a organização e o sucesso. Na síntese, que é uma etapa da cirurgia, etapa final da cirurgia, na qual se faz a sutura, os instrumentais utilizados são... O que ele quer saber? Quais instrumentais você vai utilizar para fazer uma sutura? Letra A. Fórceps, alavancas, bisturi e fio de sutura. Não. Fórceps não, alavanca não. Bisturi também não. Às vezes sim, tá? Mas fórceps e alavanca não. B. Alavanca, pinça dente de rato, fio de sutura e lima para osso. A única aqui, fio de sutura. E pode usar essa pinça dente de rato também. C. Fórceps, periótomo, cinzel e pinça goiva. Não. E letra D. Porta-agulha, fio de sutura, agulha de sutura e tesoura íris, que é a resposta correta. As outras não estão corretas. 60. Analise a face vestibular do elemento abaixo. Observe o número de cúspides e raízes. Pode-se afirmar que o elemento da imagem é Não é um pré, né, gente? Não é um pré, né? Primeiro molar inferior permanente. Por que isso? Coloquei para vocês aqui as diferenças entre primeiro e segundos molares inferiores e coloquei para vocês as características dos molares, terceiros molares inferiores. Eu acho que acabou essa prova. Prova bacana de fazer também. 20 perguntas, vários conceitos definidos aí. Estudem, pessoal. Estudem o que a gente recomenda para vocês, que vocês vão se dar bem, tá joia? Essa prova ela traz a cronologia de erupção dentária, ela traz alguns conceitos de radiografia, ela traz essa parte anatômica aqui dos molares inferiores. Já não é a primeira vez que isso cai numa prova, tá bom? E espero que tenham gostado. Fiquem ligados nos nossos canais, nas redes sociais. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons estudos a todos, boas provas. Até o próximo vídeo.